A biomimética é o estudo e aplicação de conceitos ou organizações naturais na arquitetura, química, engenharia e outros. O estudo da biomimética vai desde preceitos básicos que se desenvolvem a partir de algo natural à cópia de mecanismos organizacionais de funcionalidade. Ou seja, uma construção pode se inspirar no formato hexagonal das colmeias das abelhas, assim como é possível construir um sistema de ventilação que se inspira nos cupinzeiros e sua alta performance térmica. A implementação de estruturas de materiais químicos para materiais sintéticos de alto desempenho, a aerodinâmica por trás da biologia dos pássaros, o efeito lótus, o formato altamente intrínseco das teias de aranha. Tudo isso é biomimética, uma compreensão profunda da natureza e de seus mecanismos de funcionamento e aplicação de como ela se organiza e existe, traduzida para os formatos da nossa existência numa tentativa de melhora de qualidade de vida, busca por materiais melhores, ou mais resistentes, ou mais elásticos, compreensão de estruturas e construção de objetos, cascas, coisas completamente novas a partir de algo aparentemente simples. O processo evolutivo é o nosso norte. Tudo que coexiste com a espécie humana apresenta um nível de complexidade desenvolvido por milhares ou milhões de anos de melhora incessante, onde a natureza selecionava por eliminação aqueles sistemas que não funcionavam. Assim, tanto a fauna como a flora apresentam soluções para nossas questões e podem nos levar num processo de eliminação de ideias, onde o resultado será o melhor possível, visto que é construído a partir de tudo que perdura na natureza. Num cenário de escassez de recursos e crises ambientais, a biomimética ganhou força, pois propõe soluções para problemas comuns a partir de uma ideia simples: a observação da natureza, com alterações e adaptações para solucionar tudo aquilo que precisamos. Os sistemas naturais apresentam respostas para questões que aparecem hoje para nós, como variação térmica, necessidade de resfriamento, geração de energia e mais. Otto Herbert Schmidt cunhou o termo biomimética ao juntar seus conhecimentos de física e biologia, aplicando-os em projetos que já observavam e modificavam a natureza e seus princípios a favor, lá no século XX. Já Janine Benyus popularizou a biomimética em seu livro de 1997, Biomimética, Inovação Inspirada na Natureza, introduzindo uma disciplina que imitava os projetos do meio ambiente para criar soluções sustentáveis. Sua didática também fala acerca dos mestres da natureza, o aprendizado das soluções encontradas dentro da fauna e flora para os nossos problemas, sendo o próprio ambiente um professor e uma fonte de conhecimento. Janine fala em seu livro sobre os 3 níveis, sendo o primeiro, formulário. A natureza cria um panorama de formas ricas e variadas. Essas formas conseguem resistir ao ambiente e às suas diversas condições. O segundo nível, comportamento do organismo. A ideia é ver como o organismo funciona. E aqui temos o exemplo do arquiteto Mike Pierce, que criou um prédio inspirado em cupinzeiros, sistema que utiliza de autorrefrigeração e ventilação. Ou seja, não há necessidade do uso de ar-condicionado, pois ele funciona como as enormes construções criadas pelos cupins. A ideia de Pierce, ao usar a técnica da biomimetismo, é para que a estrutura use massa térmica e janelas pequenas para evitar a entrada de muito calor, além de um sistema de ventilação que se propaga por todo o prédio pelo chão, enquanto o ar quente flui pela parte de cima de cada sala até chegar ao topo. Isso permite que as temperaturas sejam bem mais baixas que os prédios convencionais, e consiste em uma economia de 35% de energia. Terceiro nível, ecossistema. A imitação de ecossistemas, ou ecomimética, é a parte integrante da biomimética. A vantagem de projetar esse nível de biomimética é que ele pode ser usado em conjunto com outros 2 níveis de biomimética, além dos princípios de sustentabilidade. Alguns exemplos de aplicações. 1. Sistemas de ventilação inspirado em cupinzeiros. Termorregulação. Edifícios utilizam sistemas passivos de ventilação que mimetizam a estrutura da ventilação dos cupinzeiros. Isso permite a circulação de ar frio e a exaustão do ar quente, reduzindo a necessidade de ar-condicionado, como no Eastgate Center, em Zimbábue. 2. Fachadas adaptativas ou folhas de plantas. Inspiradas na capacidade das plantas de se fecharem ou abrirem para controlar a entrada de luz e calor, fachadas adaptativas se movem para otimizar o conforto térmico e lumínico, como visto no Al Bahar Towers, em Abu Dhabi. 3. Impressão 3D e estruturas otimizadas, ou TECLA. O uso de materiais naturais, terra, e tecnologias de impressão 3D permite criar estruturas orgânicas, otimizando o uso de materiais e reduzindo desperdícios, mimetizando a forma como organismos constroem seus próprios lares. 4. 3D Wood, ou estruturas de madeira. Desenvolvimento de componentes de madeira
que imitam o fluxo de tensões em árvores, alinhando fibras para criar estruturas leves e resistentes, como o wood flow. 5. Fachadas de vidro autolimpantes, ou efeito Lotus. A tecnologia de vidro baseada na teia de aranha e superfícies que imitam a folha de lótus, que repele sujeira e água, facilitando a manutenção e reduzindo o consumo de água para a limpeza. 6. Estruturas celulares, ou forma de paveia/esqueleto. Estruturas baseadas na organização de ossos ou casulos de abelhas para garantir alta eficácia térmica, resistência e proteção, usadas em fachadas e coberturas leves. 7. Design paramétrico e estruturas fractais. A utilização de algoritmos computacionais para replicar formas complexas da natureza, como padrões de folhas, favos de mel ou estruturas celulares, otimizando o desempenho estrutural. Alguns exemplos reais são o Museu da Manhã, no Brasil. Santiago Calatrava projetou a cobertura com estruturas móveis inspirados na fotossíntese e no movimento do Sol para captar energia solar. Al Bahar Towers, Abu Dhabi. Fachada adaptativa inspirada em folhas de plantas do deserto e no funcionamento de treliças árabes, abrindo e fechando para controlar a luz solar e o calor. Ninho de Pássaro, Estádio Nacional de Pequim. A estrutura de aço imita a complexidade e a força dos ninhos de pássaro, utilizando menos material e garantindo resistência. Ornilux, vidros. Garantido pelo Arnold Glass, com base na teia de aranha, o vidro reflete luz ultravioleta para evitar colisões de pássaros, mantendo-se transparente para humanos. E Centro Aquático de Londres, inspirado nas formas ondulantes da água para eficiência estrutural. Algumas das dificuldades de fazer projetos de biomimética são: 1. Altos custos iniciais. Projetos mais específicos e únicos costumam exigir um investimento inicial superior a construções convencionais, devido à necessidade de pesquisa, desenvolvimento e tecnologias avançadas. Isso faz com que nem todas as construções possam ter características de design ou usuais pouco comuns, mesmo que elas sejam mais eficientes ou apresentem custo-benefício melhor ao longo do tempo. 2. Complexidade de design e engenharia. Replicar processos funcionais da natureza, e não apenas formas, demanda estudos profundos, muitas vezes resultando em geometrias complexas. As formas necessárias para tais construções também podem ser um problema, uma vez que são únicas e apresentam necessidade de serem inspecionadas. 3. Necessidade de mão de obra qualificada. A execução desses projetos exige equipes multidisciplinares e especializadas, capazes de trabalhar com formas orgânicas e tecnologias de ponta. O uso de mão de obra menos qualificada não apresenta uma solução viável, tendo em vista que muitas vezes o processo pode ser prejudicado caso os trabalhadores não tenham o nível técnico necessário para executar o serviço. O custo dessa mão de obra também pode ser uma questão. 4. Limitações de materiais e técnicas. A falta de materiais convencionais que se comportem como estruturas biológicas, que são autorreparáveis ou adaptativas, dificulta a aplicação. Projetos que trabalham com peças feitas em série tendem a ser menos trabalhosos e acabar mais rápido. Logo, materiais únicos podem necessitar de mais tempo para que atinjam o resultado esperado, além dele poder não existir ou precisar ser transportado de longe. 5. Dificuldade na modelagem e simulação. A complexidade matemática para simular o comportamento de formas naturais na construção civil exige ferramentas paramétricas de ponta e tempo extensivo de simulação. Isso se relaciona diretamente à mão de obra, tendo em vista que profissionais capacitados são escassos, e muitas vezes os softwares disponíveis podem não atingir os resultados esperados, precisando de atenção especial de uma equipe específica. 6. Desafio de escala. Passar da observação de um organismo minúsculo para a aplicação funcional de um edifício de grande porte gera desafios estruturais e de desempenho. Nem todas as ideias poderão ser executadas como esperado pelo limite dos próprios materiais, sendo necessário o desenvolvimento ou a compra de materiais com propriedades mais específicas.